Hoje aqui no canal nós vamos estar iniciando uma nova série de vídeos chamado Memórias de uma Mulher Cristã. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha nós aqui, vamos estar iniciando hoje essa nova série que Deus colocou em meu coração, chamado Memórias de uma Mulher Cristã. Mas antes de nós iniciar esse vídeo, bem rapidinho, ó, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like aqui pra nós e compartilhe esses vídeos que com muito carinho tenho feito para estar abençoando a sua vida e assim você também pode estar abençoando a vida de outras irmãs. Então hoje nesse primeiro vídeo aqui de Memórias de uma Mulher Cristã, o assunto que Deus tocou em meu coração para nós estarmos conversando um pouco aqui nesse cenário maravilhoso que eu escolhi, que é em meio às árvores, em meio aos pássaros. Amo esse cantinho aqui, é muito gostoso estar aqui. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como eu conheci o Senhor. Bom, essa história ela é longa, mas é algo que toca muito ao meu coração ainda até hoje quando eu lembro de como foi. Eu nunca fui uma pessoa religiosa de estar indo em igreja, de estar indo em missa, nada dessas coisas, nunca gostei. Tanto quando eu era menorzinha, lá pelos meus 9, 8 anos mais ou menos, eu até frequentava algumas igrejas evangélicas, como a Deus e Amor, e gostava de ir ali tudo, participava das coisas das crianças, tudo, mas conforme eu fui ficando mais adolescente, eu me afastei e nunca mais voltei. Tanto que pra mim Deus era uma pessoa totalmente desconhecida, até mesmo para mim Deus realmente não existia. Não tinha aquela necessidade, vamos se dizer assim. Mas Deus me provou que eu estava totalmente errada e que eu precisava muito dele. Então a história da minha conversão foi algo muito para mim, como creio que para você a sua história também foi muito maravilhosa. Foi algo especial com o Senhor. O dia que mudou a história da minha vida foi um dia normal, tudo normal. Todas as coisas perfeitas, que nem muitas pessoas perguntam assim, tu vem até ao Senhor pela dor ou pelo amor? Eu costumo dizer assim, eu vir ao Senhor foi realmente porque Ele me chamou. Apenas por isso, porque não foi pela dor e nem porque eu amava, porque realmente para mim eu não conhecia o Senhor, não tinha nada daquela fé que muitos têm até. Então, naquele dia estava tudo muito mega normal. Eu tinha já o meu filho mais velho e nessa época minha mãe morava muito perto aqui da minha casa. Então, naquele dia, assim, foi na parte da manhã, eu fui na casa da minha mãe lá, conversar um pouco com ela. E de longe, assim, tinha um campo do lado da casa da minha mãe. De longe eu vi aquele homenzinho vindo. Eu disse, ele é de igreja. Aí quando ele foi chegando pertinho, que eu vi que ele ia parar ali no portão e ia chamar, eu disse assim pra minha mãe, fiz uma careta, como de costume a gente faz quando a gente não conhece o Senhor, né, porque a gente não quer ouvir. Eu disse assim pra mãe, a casa é tua, vai lá e atende porque é teu problema, vai. Já descartei toda a possibilidade de eu ir lá ouvir alguma coisa, né, a casa é tua, vai. Minha mãe foi com tudo, foi lá, atendeu ele, conversou e como um bom servo do Senhor, ele falou do amor de Cristo, falou sobre a salvação com ela, levou a palavra do Senhor. Mas naquele dia o Senhor já tinha preparado aquele momento para falar comigo. E eu, como eu tinha descartado, o Senhor fez algo. Ele falou assim pra minha mãe, olha, tu pede pra ela vir aqui que eu preciso falar com ela, preciso entregar um negócio pra ela que mandaram dizer pra ela. E a minha mãe, realmente, com o que ele falou, acreditou que ele já me conhecia, né? Então até hoje eu lembro que esse servo do Senhor era da igreja Deus e Amor, uma igreja que eu frequentava quando eu era mais nova, mais pequenininha, e que com a minha adolescência eu tinha me afastado. Então,
A minha mãe chegou ali e falou, e eu fui com aquela cara assim, eu não acredito. Eu já tinha dito que a casa não era minha, que eu não queria falar com ninguém. Mas fui com aquela cara. Cheguei lá no portão, eu pode falar? Aí ele bem assim, ó, o Senhor mandou te dizer que hoje tu pode até não acreditar no teu coração, mas que tu vai ser uma serva muito usada do Senhor. E eu fiz uma cara assim meio de deboche, meio querendo rir, né? E aí ele olhou mais sério pra mim e disse bem assim, ó, tu pode até tá querendo rir, mas o Senhor disse que tu não vai morrer, mas que tu vai servi-lo muito. E naquele momento foi igual quando Paulo caiu do cavalo. Eu caí do cavalo porque eu não conhecia aquele homem. Ele disse que eu não ia morrer. Ele disse que eu estava querendo rir. Algo que eu estava realmente querendo fazer era rir. Eu fiquei, diga aquela cara de espanto, assim, caí do meu cavalo literalmente, que nem Paulo caiu quando ouviu a voz de Jesus, né? Voltei pra dentro e a mãe disse assim, o que ele queria te falar? Aí falei mais ou menos e eu disse assim pra mãe... A mãe veio assim pra mim, mas ele disse que te conhecia. Eu disse, não, mãe, ele não me conhece. Ele podia não me conhecer, mas o Senhor já me conhecia e tinha marcado um encontro comigo naquele dia. Porque ele me colocou naquele horário lá na casa da minha mãe, junto no mesmo horário que o servo dele ia estar passando ali para falar comigo do seu amor. Justamente naquele dia, eu cheguei em casa, eu chorava muito, 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 e ouvia uma voz me dizer o seguinte: você precisa me conhecer, você precisa vir até a minha casa, você precisa conhecer a minha palavra. E quanto mais eu escutava isso, mais eu chorava. O meu marido também ainda não era cristão, mas ele tinha já dentro de si uma fé. Porque Deus que nós conhecemos, ele sempre falava em Deus, falava nessas coisas assim, e eu nunca dei bola. Naquele dia ele chegou e eu estava chorando muito, tanto que ele achou que tinha acontecido algo muito, muito grave comigo pela quantidade de choro que eu estava naquele dia. Então ele me perguntou o que aconteceu, eu contei pra ele tudo o que aconteceu, como aconteceu, aí ele me disse assim: tu quer ir na igreja? Qual igreja tu quer ir? E eu disse pra ele assim que eu não sabia onde eu queria ir, porque realmente eu não entendia nada, não conhecia nada. Então ele disse assim, eu vou conversar então com um amigo nosso na época, pra ir na igreja dele. A igreja dele era a Igreja Batista, era aqui perto de casa, tudo. Então eu disse, pode ser. Então, no momento que ele falou com o nosso amigo, para nós estarmos indo junto, ele perguntou o horário de culto, tudo, eu disse assim, Senhor, se realmente tu é Deus, se realmente tu existe, realmente tu é verdade, não é um conto da carochinha, não é algo apenas para as pessoas se agarrarem quando estão com dificuldade, se realmente existe algo a mais e que eu não entenda, que eu ainda não acredito, nesse culto o Senhor vai ter que me mostrar, vai ter que falar algo comigo e que eu saiba que é você. Fomos então naquele culto e do início ao fim, palavra, louvor, abraços que eu recebi, palavras que eu fui recebendo durante aquele momento, todas eram: eu existo, eu te chamo, eu quero te salvar. Naquele momento eu tive a certeza absoluta que Deus era real e que eu precisava urgentemente me batizar e, vamos dizer, confessar ao mundo que realmente Deus existia. Então aquele dia foi um divisor de águas na minha vida, muito grande. A gente continuou indo a alguns cultos ali, nessa igreja batista. E aí depois disso, meu marido ele começou a trabalhar numa outra firma, teve ali um outro amigo, um casal de amigo, que falava muito pra ele da igreja onde eles se congregavam, que era a igreja quadrangular. Então falava muito do pastor, falava muito das palavras pra ele e convidava, sempre convidando, sempre convidando, sempre convidando. Só que naquela época foi a época que deu aquela H1N1 e eu descobri que eu tava grávida, então eu não queria ir na igreja, não queria sair de casa porque eu tinha muito medo, porque as mulheres grávidas, elas estavam morrendo, né, nessa época. Então eu não queria sair de casa, saía mesmo somente para ir no médico. Então nesse momento meu marido disse assim, vamos lá, vamos conhecer.
ver se a gente gosta, tudo. Então a gente resolveu ir naquele dia. A gente foi com eles e nós se encantamos com a igreja, com o pastor, com tudo ali. Nós ficamos maravilhados. Fui a alguns cultos, mas por causa da gravidez eu não quis permanecer. Então nesse momento, entre conhecer igrejas e saber que Deus existe, eu comecei a escutar louvores, que era algo que eu não fazia. Algumas pregações em DVD que esse amigo nosso indicava, ele trazia para mim do serviço, comprava lá os DVD e trazia para mim. Então nessa época foi aquela época assim de balanços, né? Conhecendo um pouquinho Deus, mas ainda fazendo as coisas que tinha no mundo que eu estava acostumada. Então foi um ano, vamos se dizer, muito assim. Então eu ganhei o meu menininho mais novo, tanto que eles são os dindos do meu menino, né? Então, meu menino é apaixonado pela dinda dele. Então, a gente permaneceu. Aí eles disseram, não, vamos que a gente quer apresentar na nossa igreja, né? Então, a gente foi com eles e foi onde a gente engrenou, começou a ir. E começou cada dia mais conhecer ao Senhor e ser lavado pela palavra. Fomos conhecendo e conhecendo. Meu menininho mais novo é apresentado nessa igreja até hoje, que na época nós éramos quadrangular. E hoje, devido à divisão que aconteceu, tudo, hoje nós somos semeadores do avivamento. Mas isso fica para um próximo vídeo, para mim contar para vocês mais algumas de minhas memórias. Hoje mesmo eu queria falar sobre o momento que eu conheci o Senhor, que foi maravilhoso, foi espetacular, foi algo assim tremendo conhecer ao Senhor. A partir daquele momento eu tinha certeza que Deus existia e que existia algo a mais que os meus olhos naturais não conseguiam perceber. E Deus, daquele momento que o Senhor me chamou, que se revelou para mim, os meus olhos foram abertos e eu fui descobrindo um mundo totalmente diferente, olhando pelos olhos de Cristo. E hoje vão fazer já 11 anos que eu sou do Senhor, que eu me entreguei para Ele, que eu fui ouvir a voz dele me falando, fui conhecer a palavra, fui conhecer a casa dele. Então hoje eu estou aqui, realmente sendo uma serva do Senhor. E para um próximo vídeo também eu falo quando que eu descobri que aquilo que ele me falou, que eu não morreria, mas que eu serviria, se concretizou na minha vida. Então fica para um próximo vídeo, para mim estar compartilhando aqui em Memórias de uma Mulher Cristã. Beijinhos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.